Capítulo 22. Bons amigos. Você tem um inimigo. Daqui a 10 dias, uma tropa de 2,000 homens invadirá o seu castelo de Lorde Demônio. Tem uma vírgula entre o 2 e o 0. É por isso que há uma grande chance de que essa pessoa está trabalhando em uma alta posição. Barbatos continuava com o rosto confuso. Parecia que essa criança violenta que era uma Lorde Demônio não era boa em adaptar a sua mente neste tipo de situação. Eu soltei um suspiro e expliquei para ela gentilmente. Pessoas normais não colocam uma vírgula quando escrevem números na casa dos milhares. Eles normalmente escrevem como 2000 sem nenhum tipo de sinal especial. Mas o indivíduo que escreveu esta carta adicionou uma vírgula por hábito. Portanto, significa que era uma pessoa que normalmente lidava com grandes quantidades de dinheiro. Uma pessoa que sempre colocaria uma vírgula sempre que 3 zeros estavam agrupados um ao lado do outro. Uma pessoa que lidava com grandes números, como 1 milhão no seu dia a dia. Não há dúvidas de que esta pessoa cuidou da contagem de documentos ou de registros frequentemente. Esta pessoa poderia ser um grande castelão de um território, ou poderia ser um mercador que trabalha em uma alta posição. Então é isto. O rosto de Barbatos torceu-se enquanto observava a carta. O seu cérebro realmente não está aí à toa. Não fique comovida ainda. Ainda existem 5 verdades ocultas nesta carta. Mas se eu tivesse que explicar cada uma delas pouco a pouco, então eu morreria de tédio, então eu as deixarei de lado. Desde a antiguidade os segredos eram como o sexo. Quando você está despindo as roupas de sua companheira, você tem que removê-las cuidadosamente uma de cada vez. Que prazer você poderia ter se rasgasse todas as roupas dela de uma só vez. Tudo ficava em seu ponto mais belo quando semidesnudo. Como uma mulher que estivesse apenas parcialmente exposta era mais encantadora do que uma completamente nua. Os segredos eram mais saborosos quando despidos pouco a pouco, apenas aqui e ali, só então cozinhados. Cast-se bom. Este sujeito é um filho da puta completamente tarado, não é mesmo? Após escutar as minhas noções estéticas, o rosto de Barbatos se contorceu. De todo modo, você está dizendo que há uma grande possibilidade de que o culpado seja um mercador, certo? Ao menos superficialmente. Eu cocei a minha testa. Por sorte, eu tenho uma grande amizade com os mercadores. Se, por um acaso, a pessoa que mandou esta carta realmente for um mercador e estivesse só fazendo uma brincadeira, então seria ridiculamente fácil apreender o culpado. Como? Eu sorri suavemente. Eu já lhe disse. Os mercadores são meus amigos. Lorde Demônio mais fraco, 71 rank, Dantalha, calendário imperial. 0509-1505, Niflheim, Palácio do Governador. Este cavalheiro jamais escreveu uma carta como esta, chefe. Eu, também, desejo acreditar que você é inocente. Mas no passado você me atacou e conspirou contra mim, ou não o fez? Em outras palavras, você ainda não é completamente confiável. Este senhor não mais planeja ser hostil com Vossa Alteza. Isto é mesmo uma pena. Eu não consigo acreditar em você. Ivar Lodbrok rangeu os dentes. Era óbvio que ele estava irritado. Afinal, ele tinha motivos mais do que suficientes para estar estressado. Esta pessoa diante de mim era a princípio um dos indivíduos com maior poder e autoridade. Ele era a pessoa mais rica do mundo dos demônios e também aquele que comandava a cidade livre de Niflheim por baixo dos panos. Essa pessoa havia decaído e agora estava agindo como minha marionete. Ele latia como um cachorrinho sob meus comandos. Acabou se tornando algo digno de pena. Mesmo assim, eu não planejava perdoá-lo tão facilmente. O que este vampiro precisa fazer para ganhar a confiança de Vossa Alteza? Simplesmente faça alguns favores para mim. Que tipo de favores? Primeiro, eu gostaria de contratar alguns soldados. Estava escrito naquela carta anônima que um exército de 2000 soldados invadiria. Apesar de ser incerto se a carta era verdadeira ou falsa, não seria nada mal estar preparado. No mínimo 3000. Sim, eu queria estar preparado com um exército de no mínimo 3000 soldados.
Eu considero este pedido como algo leve. Se for a maravilhosa firma que um Cusca, então com certeza vocês são capazes de reunir uma tropa de 3.000 homens facilmente. Você não acha? É claro. Vossa Alteza, o vampiro de sangue puro, estava com uma expressão facial de quem estava comendo merda. Ei, as suas emoções estão transparecendo completamente no seu rosto. Ele, por um acaso, estava olhando com desprezo para mim. Era isto mesmo. Ele decidiu que não precisava mais manter as aparências enquanto estivesse em frente a mim. Isso era preocupante. Um cachorro que menosprezava seu próprio dono era inútil. Parecia que eu tinha que ensinar as boas maneiras a esse vampiro mais uma vez. Lodbrok. Você por acaso não gosta de mim? Isto não é possível. Este vampiro guarda em seu coração respeito e lealdade aos Lordes Demônios a todo momento. Isto é um alívio. Eu também gosto bastante de você. Eu estava preocupado que este pudesse ser um amor unilateral. Amores unilaterais só são bonitos durante a tenra infância. Mas nesta idade, não é vulgar se deixar ser tomado por algo assim. Ivar Lodbrok me fitou com o olhar carregado de dúvida. Ele muito provavelmente estava tentando entender do que eu estava falando. Eu tirei algo de minha manga. Bem, não era algo muito importante. Uma única mecha de cabelo. Não passava de uma única mecha de cabelos loiros. O rosto de Ivar Lodbrok revolveu-se em uma careta. O que poderia ser isto? Eu vou dizer isto novamente. Eu também gosto bastante de você. Exceto que, não a sua aparência senil, mas sim o seu corpo original. A sua forma feminina e delicada. Eu prefiro aquela. Os olhos de Ivar Lodbrok tremeram com ansiedade. O corpo principal de Lodbrok era uma garota com cabelos loiros. Os cabelos que eu acabo de pegar também são loiros. O que isto poderia significar? Certamente. Quando se trata do seu corpo, pessoalmente eu prefiro as suas panturrilhas. O seu peito pequenino e a silhueta de sua cintura também são bons. Mas eu realmente acho que as suas panturrilhas são as melhores. Eu sorri. Se você acariciar com cuidado, então você consegue sentir ambas ao mesmo tempo, a firmeza de suas canelas e a maciez de suas panturrilhas. Eu senti como se minhas mãos derreteriam de tão macias que elas eram. A fragrância de rosas que emanava de sua pele quase me fez querer lambê-la por acidente. Vossa Alteza prometeu não tocar no corpo principal deste vampiro. Ivar Lodbrok soltou um grito enfurecido. Este cavalheiro traiu Sua Alteza Paimon, assim como Vossa Alteza ordenou. Este senhor protegeu Vossa Alteza, sacrificando um executivo da firma. Então por quê? Não entenda errado, eu falei em um tom despreocupado. Nós não fizemos uma promessa. Promessas são coisas mutuamente benéficas. Entretanto, nosso relacionamento é um pouco mais simples do que isto. É um de obediência absoluta. Ajoelhe-se. Ivar Lodbrok congelou. Pergunto-me se ele não conseguiu ouvir direito o meu pedido. Visto que ele está preso em um corpo senil, a sua audição também estaria prejudicada. Certamente isto era possível. Não se preocupe. Eu acredito no respeito aos mais velhos. Eu sou um homem capaz de demonstrar compaixão com os idosos o quanto for preciso. Com um tom gentil, eu ordenei mais uma vez. Ajoelhe-se, chefe. Prossiga. Ivar Lodbrok dobrou os joelhos lentamente. Eu assenti. Agora venha aqui. Humilhação e raiva atingiam o rosto do velho cavaleiro. Eu não conseguia evitar amar toda vez que uma pessoa poderosa fazia uma expressão como esta. Parecia que eu estava vendo um delinquente mudando e consertando seus delitos. Eu quase quis elogiar em voz alta a beleza da humanidade. Ivar Lodbrok se arrastou até mim. Eu retirei o meu sapato e pressionei o meu pé direito sobre a cabeça do velho cavaleiro. Esta era, é claro, uma ação humilhante. Os ombros de Ivar Lodbrok tremeram. Chefe, sim, Vossa Alteza, por favor, comporte-se com mais cuidado quando à minha frente. Eu não te ridicularizei assim que nos encontramos. Normalmente e com suavidade. Eu te tratei como um cúmplice do mesmo nível que eu, e ainda assim, você não me olhou como se estivesse encarando um punhado de lixo.
Pisa, pisa. Eu pressionei a cabeça dele mais para baixo. O nariz de Ivar Lodbrok tocou o chão. É por isso que a comunicação é algo impossível. Por quanto tempo você planeja me manter em um amor não correspondido? Se você deseja que eu respeite a sua dignidade, então você tem que respeitar a minha dignidade primeiro. Você entende? Este cavalheiro vai, com toda certeza, manter isto em mente. Prepare o exército de 3.000 soldados em 2 dias. Eu retirei o meu pé da cabeça dele. Seria um problema se você juntasse um punhado de pessoas aleatórias. Então eu devo pedir a melhor qualidade possível de soldados. De acordo com a mensagem, a invasão acontecerá em 10 dias. Então se apresse. Ivar Lodbrok levantou a sua cabeça de volta rapidamente. Vossa Alteza. 2 dias é muito pouco. No mínimo, permita-nos uma semana não, mesmo que Vossa Alteza nos desse a metade de um mês seria quase impossível contratar 3.000 soldados da melhor qualidade do que você está falando. Tem muitas tropas próximas daqui. Perdão? Não tem soldados protegendo Niflheim. Eu ouvi dizer que a força militar daqui era de cerca de 8.000 homens. Empreste-me alguns daqui. Ivar Lodbrok abriu sua boca. Seu rosto era de como se ele tivesse acabado de ouvir uma sugestão inacreditável. Vossa Alteza. Essas são as forças de defesa da cidade. E você é o verdadeiro governante de Niflheim. Você consegue movimentar as forças de um lado ao outro a seu bel prazer. Entenda por favor. Se os soldados sumirem, então o método de defesa de Niflheim desaparece junto a eles. Niflheim é uma cidade livre que é responsável por toda a economia do mundo dos demônios. Se este lugar cair, então uma grande calamidade ocorrerá em todo o mundo dos demônios. Se isso acontecesse enquanto a peste negra está se espalhando incontrolavelmente. Voa, voa. Acalme-se. Eu levantei-me da minha cadeira. Levantei Ivar Lodbrok para que ficasse em pé novamente e impecavelmente retirei toda a sujeira de suas roupas. Ivar Lodbrok, sem saber ao certo como reagir, não conseguia dizer nada em resposta. É claro que tem muitas coisas com que se preocupar. O perigo com que você terá que lidar também será grande. Eu entendo tudo isto. Eu realmente entendo. Mas apesar de tudo isto, chefe, é uma grandessíssima pena, mas, por fim, eu bati a sujeira dos ombros de Ivar Lodbrok. Este problema é seu. Não meu. Eu dei um grande sorriso. O vampiro estava sem palavras. Ah! Eu deveria informar que este cabelo não é do seu corpo principal. Como eu poderia fazer uma coisa dessa sendo que eu respeito você tanto assim, chefe? Não se preocupe. Perdão? Então de onde? Eu peguei estes pelos soltos de um cachorro que estava vagando pelo palácio do governador depois de brincar um pouco com ele. A cor e o charme daquele cão eram bem refinados. Bem como esperado, se o dono é abastado então até seus animais vivem uma vida de luxo. A expressão facial de Ivar Lodbrok mudou rapidamente. Ele deve ter percebido que havia se humilhado só por causa de um pouco de pelos de cachorro e estava estarrecido. É por isso que você não deveria ter retaliado tão inutilmente. Nós poderíamos ter nos despedido felizes sem ter que aborrecer um ao outro. Eu não conseguia entender as pessoas que insistiam em manter sua fronte e orgulho estufados quando sabiam que eles obviamente perderiam. Vocês são masoquistas. Vocês apreciam receber dor de propósito. É um grande incômodo o fato de ter tantos tarados no mundo. 3.000 soldados. Da mais alta qualidade. Eu deixo isto em suas mãos, chefe. Sim, sim. Eu também gostaria que você obtivesse algumas informações. Dei um sorriso largo. Essa não é uma empreitada muito difícil, então você não precisa se preocupar. A tarefa é só encontrar uma única humana. Enquanto você estiver fazendo isto, compre uma garrafa de vinho mais fino possível para mim. Tudo que Vossa Alteza ordenar. Parece que ele finalmente desistiu de resistir. Ivar Lodbrok curvou a cabeça. Era bonitinho, já que seu cabelo pendendo lembrava as orelhas de um cachorro. O fato de ele ter muitas rugas era um ponto negativo, mas bem. Seria melhor se eu só pensasse estar cuidando de um animal de estimação com um orgulho muito forte.
Eu me sentiria mal se eu só o ordenasse e humilhasse demais, então eu devia dar-lhe uma recompensa depois. Ah não! Eu não deveria ter hobby de criar animais.